Na aula passada, nós começamos a falar sobre empregador e depois nós respondemos a 9 questões para a gente entender como isso cai na prova. E hoje nós vamos falar sobre grupo econômico. Nós vamos falar sobre o conceito de grupo econômico, vamos falar sobre responsabilidade solidária e vamos entender um pouco mais sobre o que é isso. Falando sobre o conceito de grupo econômico, é uma ou mais empresas ligadas entre si, exercendo atividade econômica. E qual é a forma que elas podem se ligar entre si? Existem duas formas, por subordinação, ou a forma vertical, ou por coordenação, ou a forma horizontal. Então, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, fala o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, cada uma tem um CNPJ, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, na próxima aula, a gente vai estudar sobre a diferença de responsabilidade solidária e subsidiária. Nós vamos entender muito bem. Hoje nós vamos só dar uma explanada aqui para a gente entender como se aplica no grupo econômico. E quais são as espécies de grupo econômico? Tem a subordinação, que a gente deu uma olhada, né? Então, são empresas, uma empresa ou mais de uma empresa que controla, dirige ou administra outras empresas. E tem a presença de uma controladora. Eu coloquei aqui um gráfico para a gente entender. Tem uma controladora, então ela é desse formato aqui vertical, né? Tem uma controladora, tem alguém que administra, tem alguém que controla, dirige ou administra as outras empresas. Então, a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3 são controladas pela empresa maior. Geralmente, isso são as holds, né, que controlam as outras empresas. E também é possível a espécie de grupo econômico coordenação. São empresas que atuam com colaboração ou harmonia. Ou seja, não há controladora. É desse tipo aqui, do tipo horizontal que a gente viu. Então, elas atuam em coordenação, elas atuam em colaboração, mas não tem nenhuma controla a outra. Nem a empresa 1 controla a 2, nem a 2 controla a 3 e vice-versa. Ninguém controla ninguém. Quais são os requisitos para estar configurado o grupo econômico? Então, a identidade de sócios não basta como requisito para configurar o grupo econômico. Então, digamos que o João e o Pedro, eles são sócios na empresa A e na empresa B. Por coincidência, eles dois são sócios nessas duas empresas. Não significa que a empresa A e a empresa B formam um grupo econômico. É um sinal muito forte, mas não basta. A mera identidade de sócios não basta para estar configurado o grupo econômico. Isso é muito importante, isso cai nas provas, dizendo que a mera identidade de sócios, então João e Pedro são sócios na empresa A e na empresa B, estará configurado o grupo econômico, mas não é suficiente. Então, deixa eu apagar aqui, né, para a gente... Então, há 3 requisitos para estarem configurado o grupo econômico. Quais são eles? A comunhão de interesses, o interesse integrado e a atuação conjunta. Percebam que comunhão de interesses e interesse integrado são muito parecidos, são sinônimos, são quase a mesma coisa. Elas precisam ter o mesmo objetivo e atuar conjuntamente. Por exemplo, na empresa A vende um produto, vende um produto A, vende o produto X, e na empresa B vende o mesmo produto X. E quando o valor aumenta na empresa A, na empresa B também aumenta o valor desse mesmo produto.
eles têm os mesmos sócios, têm comunhão de interesses, têm interesse integrado. Então aí vai estar configurado o grupo econômico. Aí as 3 letras aqui que eu coloquei, né, formam o mnemônico CIA, para a gente lembrar que são os requisitos do grupo econômico. E quais são os reflexos? Como a gente falou, a responsabilidade ela é solidária do grupo econômico. Significa o quê? Vamos ver o que significa isso. Todas as empresas do grupo econômico, tanto faz se tiver 2 empresas ou se tiver 10, elas são responsáveis de 2 formas, são responsáveis ativa e passivamente. Ativamente, todas as empresas do grupo econômico são responsáveis pelas dívidas trabalhistas. E passivamente é a teoria do empregador único, ou seja, os empregados podem trabalhar em qualquer empresa do grupo econômico. Mesmo que ele seja contratado pela empresa 1, digamos aqui nesse gráfico, se ele for contratado pela empresa 1, CNPJ 1, ele pode trabalhar na empresa 2 ou na empresa 3, e isso não configura que ele tem mais de um contrato de trabalho. É como se fosse a mesma empresa. E aqui é possível a admissão, como eu falei, pela empresa 1 e ser demitido pela empresa 2. Aparece no contrato de trabalho dele, na carteira de trabalho, que ele foi admitido pelo CNPJ 1 e foi demitido pelo 2. São as mesmas empresas. Então, quando a gente está falando aqui da responsabilidade ativa, digamos que o empregado ele foi demitido pela empresa 1 e ele queira entrar com uma ação trabalhista em face da empresa 2, ou da empresa 3, ou da controladora, tanto faz. Isso é a responsabilidade solidária. A responsabilidade de todas as empresas do grupo econômico, quando a gente fala que é solidária, quer dizer que todas elas, ou qualquer uma delas, é responsável pelos encargos trabalhistas. Quando tem uma ação trabalhista, o empregador ele pode cobrar qualquer uma delas. Essa foi a aula de hoje, nós falamos sobre grupo econômico. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre a diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária. Isso causa confusão, às vezes a gente erra uma questão boba na prova por causa dessa diferença. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Entrem no link do grupo do WhatsApp, eu deixei na descrição. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.